Olá, muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças. Uma boa noite a todos. Hoje é sábado, são 1º de março de 2025. O relógio marca 20 para as 8 da noite. Estão faltando 20 minutos para as 20 horas. Temperatura neste momento 27 graus. Estamos com uma temperatura de 27 graus. Choveu bastante hoje de tarde, né? Uma rica da chuva. Refrescou um pouquinho o calor, né? E quem tem o prazer de lhes cumprimentar é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil, fronteira com a querida cidade de Rivera, na República Oriental do Uruguai, ali do outro lado da linha divisória. Tudo bem, pessoal? É isso aí, que é rica chuva mesmo, né? Hoje sábado, legal. E ainda tá garoando, tem de vez em quando ainda cai ali, eu vejo aqui da janela, ó. Eu vejo aqui da minha janela ainda uma garoa, ainda uma garoazinha da chuva. De vez em quando vem em volta uma pancada de chuva, ainda tá bem úmido, um pouquinho de chuva lá fora ainda, né? Que aliás é muito bom, né? Tomando meu mate, tomando meu chimarrão nesta noite de sábado. Eu não gostaria de me omitir e gostaria de me integrar a essa torcida brasileira pelo filme Ainda Estou Aqui. O filme brasileiro que vai concorrer aos três principais prêmios do Oscar na noite deste domingo, vai ser logo após o Big Brother, né? A transmissão, né? Amanhã, domingo, logo após o Big Brother, nós vamos ter a transmissão do Oscar, diretamente de Los Angeles, nos Estados Unidos. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui, e é um clima de Copa do Mundo, né? E o Brasil está todo unido, torcendo por esse filme. Um filme, diga-se de passagem, maravilhoso, um filme muito bem feito, né? Filme brasileiro, que vai concorrer aos 3 principais prêmios do Oscar. Vejam bem, o melhor filme, categoria geral, né? Melhor filme, prêmio mais importante, né? Melhor filme na categoria geral. Melhor atriz para Fernanda Torres, nossa atriz brasileira, vai concorrer a melhor atriz, e também melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro. Vai concorrer em 3 categorias. Melhor filme de todos, na categoria geral, que é o prêmio máximo, né? Concorrer ao título máximo do Oscar. Melhor filme, melhor atriz. Fernanda concorre com atrizes mundiais famosíssimas. E melhor filme internacional. Isso aí não há palavras para descrever a importância dessa premiação para o cinema brasileiro, para a cultura nacional do Brasil. Esse filme, o nosso filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, ele está dando um grande empurrão no cinema nacional. É algo assim fantástico para o cinema brasileiro, que é cultura. Eu fui comentarista de cinema há muitos anos, participei
Tive um programa de cinema chamado Cinemúsica na velha Rádio Maratã. Tive comentário de cinema na Rádio Cultura, aqui de Livramento. Participei sempre das atividades. Gosto de filme, sou cinéfilo, gosto de cinema desde quando eu era menino, no cineminha do Seu Hermes. Aprendi a gostar de filme, de cinema, no cineminha do Seu Hermes, quando eu era menino, lá com os meus 11 anos de idade, 10 anos de idade, quando eu comecei a ir nas matinés do cinema do Seu Hermes, no Beco do Maragato. Cinema internacional, cinema Gran Rex de Rivera, cinema Imperial, Cine Avenida, cinema Astral de Rivera, o velho cinema internacional, cinema Colombo. Eu frequentei todos. E participei de muitas atividades cinematográficas com meu querido amigo Flávio Balestreri, o santanense Flávio Balestreri, que é um expert, é um grande conhecedor da sétima arte, um grande conhecedor de cinema, o Flávio santanense, que já faz alguns anos mora em Porto Alegre, né? Funcionário da Receita Federal. E o Flávio é um grande conhecedor de cinema, meu amigo. Inclusive, eu lembro que na época eu convidei o Flávio para ir para a Rádio Maratã para participar dos programas de cinema que a Rádio Maratã tinha, participar do programa do jornalista Volmer Jardim, que foi um grande amigo meu, um jornalista maravilhoso que já faleceu. Então o filme Ainda Estou Aqui, tomara que ganhe, tomara que traga os prêmios para o Brasil. Amanhã vou estar na torcida, temos que estar na torcida por esse filme, que o Brasil ganhe, que a Fernanda Torres ganhe o prêmio de melhor atriz, que o filme sagre-se campeão, melhor filme, nesses dois prêmios maravilhosos, né? E concorre a melhor prêmio, melhor filme internacional. Ainda Estou Aqui conta a história, uma história muito triste do assassinato do deputado federal Rubens Paiva, no ano de 1971. É uma história triste, terrível, que tomara que nunca mais aconteça isso. O deputado federal Rubens Paiva, um homem exemplar, uma pessoa, né, não chegou a participar de luta armada no Brasil. O Brasil o Brasil era governado pelos militares, um regime de força ditatorial, uma ditadura militar. Os militares tomaram o poder no Brasil no dia 31 de março de 1964. Apiaram o presidente Jango do poder e assumiram pela força. E todo o regime forte, regime de exceção, e infelizmente tem perseguição, teve violação dos direitos humanos, teve tortura, mortes, infelizmente. E esse governo que chegou ao fim, o governo militar no Brasil, em 1985, né? Então o negócio é o seguinte, e o deputado federal Rubens Paiva, ele era um deputado federal, foi eleito pelo PTB. Conta um pouco a história para quem não sabe, ouve falar desse filme, afinal o que esse filme conta, vai mostrar tudo isso, a injustiça que o governo militar fez ao matar esse deputado. Esse deputado, como eu disse, esse deputado ele morreu com 42 anos de idade, né? 42 anos de idade. Ele era um homem, era natural da cidade de Santos, em São Paulo. É uma pessoa boa, né? Uma pessoa boníssima. E ele não era comunista, né, na acepção do termo. Ele tinha uma origem socialista, né? Ele queria igualdade de direitos entre as pessoas, né? Um mundo melhor. Ele vinha do Partido Socialista Brasileiro, mas ele era mais moderado. Depois ele se filiou em 62 no partido do Getúlio Vargas, Partido Trabalhista. PTB, e se elegeu deputado federal pelo PTB. Mas era um homem, claro, inquieto, não aceitava a falta de liberdade, porque toda ditadura, todo governo ditatorial traz a perda de liberdade.
E isso acontece não só nas ditaduras de direita, como foi no Brasil e no Uruguai, ditaduras de direita, mas nas ditaduras de esquerda também tem esse mesmo problema de falta de liberdade, de morte, de prisão. Cuba, até hoje tem pessoas presas em Cuba, até hoje, desde quando o Fidel assumiu o poder, ainda tem algumas pessoas presas nas prisões de Cuba, né? Isso é comprovado, né? E lá também não dá para se criticar, falar abertamente contra o regime, porque você é preso. Se complicar demais, pode até ser morto. Isso é em Cuba, é na Rússia, é na China, agora Venezuela. Isso aí, os regimes, as ditaduras, quando se instaura, se implanta os regimes de ditadura, principalmente nos primeiros anos do regime, aí existe o que se chama caça às bruxas, né? Para manter o regime, tem que prender as pessoas que são contra, que não aceitam, e muitas vezes são mortas, como foi o caso do deputado federal Rubens Paiva, que foi de uma injustiça, um exagero terrível, porque o deputado não chegou a participar da luta armada no país. Em 62 ele se elegeu deputado federal. Aí ele participou de uma CPI, ele participou quando ele se elegeu em 62 pelo PTB, e Partido Trabalhista. Em 64 os militares tomaram o poder, estabeleceram o regime militar no Brasil, a ditadura militar, e bem ali por 64 o deputado estava trabalhando numa CPI, numa comissão parlamentar de inquérito, que investigava aí um apoio do governo norte-americano, né, para combater o crescimento que se chamava o crescimento vermelho no Brasil, o comunismo no Brasil. O deputado soube disso, estava participando, investigando. O governo militar não gostou desse comportamento e acabaram caçando o deputado Rubens Paiva. O mandato dele como político foi curto. Ele era engenheiro civil, era de uma família rica de São Paulo, né? O pai dele era um exportador, lá junto ao Porto de Santos, né? Era uma família de posses, a família do deputado Rubens Paiva. E o deputado fez acusações pela Rádio Nacional de que o governador Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo, era um governador que estaria apoiando o golpe militar, né? Governos militares, né? Então, uma série de coisas que irritou os militares na época e o deputado foi mais uma das alvos, porque não é só o deputado, né? Eu poderia falar muito mais aqui sobre várias pessoas, né? Mas o deputado foi uma das tantas pessoas perseguidas. Pena que teve um fim desse jeito, morrer da maneira que morreu. O deputado, quando foi cassado, ele voltou a se dedicar à profissão de engenheiro civil, foi trabalhar como engenheiro civil, trabalhou em algumas empresas de engenharia, chegou a ir embora para a Iugoslávia, foi para o exílio, quando ele morou algum tempo na Iugoslávia, né? Morou na França, depois ele voltou para o Rio de Janeiro, né? E o deputado trabalhou como engenheiro aqui no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhou como jornalista, né? Trabalhou no jornal Última Hora, um dos jornais que ele trabalhou, né? E uma acusação grave contra o deputado, que não justifica, nunca vai justificar, a morte do deputado Rubens Paiva, que esse filme vai nos mostrar, é de que estariam vindo cartas, por exemplo, de pessoas que estavam no Chile, exilados no Chile, perseguidos políticos do Brasil, que foram embora para o Chile, né? Que estavam vindo de lá do Chile cartas desses exilados,
que algumas pessoas que viajavam do Chile para o Brasil estariam trazendo cartas e que essas cartas eram para o deputado Rubens Paiva. Inclusive tem uma senhora e a filha dela que descobriram que essa senhora trazia na mala algumas cartas que era para o deputado Rubens Paiva. Essa senhora foi presa, sua filha foi presa, né? E que essas cartas, no final, elas tinham como objetivo o maior inimigo político do governo militar do Brasil na época, que era o capitão Carlos Lamarca. O capitão Carlos Lamarca foi um militar que desertou, né? Que entrou para o Partido Comunista Brasileiro, esse sim, formou vários grupos revolucionários para tomarem o poder para derrubar o governo militar. Carlos Lamarca, tem até um filme, Lamarca. Essa é uma história forte. Esse participou até mortes, até matou pessoas. O próprio capitão matou algumas pessoas, né? O capitão matou. E ele acabou morto também, né? O capitão Lamarca acabou sendo executado com vários tiros na Bahia, né? Mas o que eu quero dizer, e que essas cartas que vieram para o deputado Rubens Paiva, que ele mandaria para o capitão Carlos Lamarca, que era o inimigo número 1 na época, ali em 1969, né? Que viriam para que era para o capitão Carlos Lamarca, e que o deputado, mas isso é um absurdo, isso aí não chegou a se provar isso aí. Aí militares da aeronáutica invadem a casa do deputado Rubens Paiva, levam-no preso, né, para a prisão do DOI-CODE, que era uma polícia política social, né, o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, que era um órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública, justamente para tratar de crimes políticos, questões sociais, greves, sindicatos, mas que, infelizmente, os porões desse órgão, ali houve muitas mortes e torturas, o chamado DOI-CODE, né? Um órgão ligado, inclusive, à Polícia Civil, Polícia Federal e a serviço do Exército Brasileiro, do governo militar. O deputado foi levado para um desses porões, arrancado de sua família, o filme mostra isso, né? Como eles chegaram lá, o deputado estava até jogando gamão com a sua esposa, Dona Eunice, papel vivido pela Fernanda Torres. Então, é levado para lá e depois nunca mais. E aí foi barbaramente torturado, terrivelmente torturado, né? Até hoje tem documentos escritos, laudos médicos, até do médico que examinou, chamaram um médico lá para examinar o deputado. Isso não se faz, né? Ele não era mais deputado, ele era ex-deputado, que ele ainda estaria na clandestinidade fazendo algumas coisas contra o regime militar. Um exagero absurdo que fizeram com o deputado Rubens Paiva, né? Não merecia morrer da maneira que morreu, né? Tanto que essa senhora que foi presa, essa senhora que alegaram que trazia cartas do Chile para o deputado passar para o Carlos Lamarca, que isso não foi provado, ela disse que escutou gritos do deputado sendo torturado. E há um depoimento de um preso que escutou lá nos porões do DOPS o deputado pedindo água, né? Torturado, água, por favor, né? Pedindo água. E acabou morrendo, né? De tanto espancamento que levou, né? Exageros, né? Então, funcionários a serviço do regime, funcionários sádicos, né? Que extrapolaram limite de espancamento e matar um homem desse nível, né? E esse filme vai mostrar isso, é muito triste, independente de ideologia. E eu digo, e isso aconteceu na ditadura militar no Brasil e aconteceu nas ditaduras de esquerda por aí também. Aconteceu na ditadura do Uruguai, quantas mortes, né? E aqui no Brasil, além do deputado Rubens Paiva, tivemos aquele jornalista Vladimir Herzog, brilhante jornalista, né? Que na época trabalhava na TV, na Rede Cultura, né, de São Paulo, né? Era o editor-chefe, também foi barbaramente morto. Aí simularam que ele teria se suicidado na cela, né? Tem uma foto histórica dele pendurado assim, como se tivesse se suicidado. Não, ele foi
provado que foi torturado e morto. Então, esses regimes, infelizmente, são barbaridade, e tomara que não aconteça mais. A pior coisa que existe é a falta de liberdade. O melhor regime que existe é a democracia. Melhor regime é a democracia. Liberdade. Entrarem dentro de casa, tirar um chefe de família, levar a matar. Levaram, agora recentemente, é que assumiram. Foi o governo militar instituído no Brasil responsável pela morte do deputado Rubens Paiva. Então, esse filme vale a pena ser visto. Temos que vir, tomara que venham os prêmios para o Brasil, que a Fernanda Torres ganhe como melhor atriz, que ganhe como melhor filme, categoria geral, tem também a categoria filme estrangeiro. O diretor deste filme é um dos maiores cineastas, está entre os mais renomados cineastas do Brasil e até do mundo, né? O Walter Salles Júnior, que, aliás, diga-se de passagem, é um homem bilionário, né? É um talentoso diretor de cinema, né? Fez esse filme fantástico, Ainda Estou Aqui. Walter Salles Júnior, o diretor, o pai dele foi um dos fundadores do Unibanco, né? E depois o Unibanco se fundiu com o Banco Itaú. Hoje a fortuna do Walter Salles Júnior, o diretor desse filme, segundo o que está publicado aí, é de domínio público. Os senhores podem olhar, está aí, a imprensa divulgou, está nas redes sociais aí, 25 bilhões de reais. É a fortuna pessoal do diretor desse filme. Uma pessoa que é um ser humano maravilhoso, humilde, simples, querido, um ser humano querido, né? Não dá bola para luxo, e é um diretor de cinema maravilhoso e bilionário, né? Que Deus abençoe ele, e eu imagino a felicidade dele e da Fernanda Torres, a Fernanda Montenegro também participa do filme, né? Selton Mello, que é o ator que faz o papel do Rubens Paiva, baseado num livro escrito pelo filho do Rubens Paiva, que é um rapaz cadeirante, que foi adaptado para o cinema. É um filme maravilhoso, né? E amanhã vamos torcer, então, depois do Big Brother Brasil, Ainda Estou Aqui, e torcendo para que nunca mais aconteça isso no Brasil, né? A coisa mais linda é a liberdade. Liberdade! Eu gosto da liberdade. Por isso que eu faço um comentário aqui respeitoso, né? Eu não gosto do que acontece em Cuba, lá não tem liberdade total, nesses países socialistas não tem liberdade total, né? E eu não quero isso para o meu país também, né? Eu quero a liberdade, mas eu quero a democracia e, acima de tudo, respeito aos direitos humanos, né? Respeito às pessoas, a liberdade de pensar, de se expressar, na parte da cultura, da arte, na igualdade do ser humano, na parte de viver dignamente, as pessoas viver com um pouco de igualdade, não tanta pobreza. Eu sou favorável a isso, num regime democrático, saudável, né? Então, esse filme, Ainda Estou Aqui, amanhã eu vou torcer para que venha para o Brasil os prêmios principais, né? Eu quero desejar para todos os senhores uma boa noite de sábado, que Deus abençoe a todos, né? Hoje eu substituí a mensagem por esse comentário, porque eu gostaria eu faço questão de participar também de todo esse movimento nacional em torno do filme, a cultura nacional, cinema, a sétima arte, que vem os prêmios para o Brasil. Amanhã vamos procurar assistir e torcer por esse filme, Ainda Estou Aqui. E que nunca mais aconteça isso, que essa senhora sofreu, né? Esses filhos sofreram, né? E não é só uma questão pessoal deles, é uma questão a nível nacional. E todas as pessoas podem passar por isso. Aqui no Rio Grande do Sul, eu estava vendo uma reportagem no Jornal do Almoço, teve uma senhora, que um rapaz também aconteceu, a mesma coisa que aconteceu com o deputado, aconteceu com o rapaz. Durante o governo militar também, desapareceu, mataram e nunca mais viram o corpo, o cadáver. E o corpo do deputado nunca mais foi encontrado, né? Entendeu? Eu não estou fazendo apologia política, ideologia política, estou falando por uma questão de justiça social. E
gosto da democracia. E vou encerrar dizendo para os senhores uma coisa. Sabe quem é que ainda vai resolver os problemas da humanidade? Da desigualdade social, para que um dia todos sejam felizes aqui nessa terra? Deus. Nem governo de esquerda, nem governo de direita, Deus. O governo de Deus, um governo celestial, o reino de Deus, um dia vai resolver os problemas da raça humana. Aquele reino que a gente pede na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse governo celestial, um dia que vai resolver mesmo de uma vez por todas os problemas da humanidade. Um abraço a todos, aqui do Antônio Carlos Valente, fiquem com Deus, né? Olha o matezinho aqui, ó, matezinho. E um feliz domingo a todos. Tchau, pessoal.